Agora você deverá se segurar em suas cadeiras por coisas impressionantes que irá ouvir nessa noite. Nós estamos falando sobre as atitudes de um Deus santo contra atos de um homem completamente pecador. A mensagem em questão é a ira de Deus. Coloque no seu coração uma coisa: ira é um atributo. Ira é uma mensagem. O Deus que ama é o Deus que ira. O Deus que protege é o Deus que entrega. Por 3 vezes nós encontramos em Romanos capítulo 1, a partir do verso 18, a mensagem: Deus os entregou, ou Deus os abandonou, ou Deus permitiu. O texto de Romanos 1,18, Novo Testamento, para o pregador da graça, que é o apóstolo Paulo, ele começa: do céu se manifesta a ira de Deus. E quando a Bíblia Sagrada fala de ira, nós devemos entender quais são os aspectos da ira de Deus. E os aspectos da ira de Deus em questão são: primeiro, ira eterna; segundo, ira escatológica; terceiro, ira cataclísmica; e quarto, ira consequencial. Nós encontramos na Bíblia esses 4 aspectos de ira de Deus. Quando você lê na Bíblia o termo ira de Deus, saiba que está falando em um desses aspectos. O que é uma ira eterna? Ira eterna, a ira de Deus eterna é o inferno. O que é uma ira escatológica? Ira escatológica é quando a ira de Deus se despeja sobre o mundo como punições por terem negado a Cristo, rejeitado o seu amor, feito mal, destruído tudo o que Deus construiu e construído tudo o que Deus desconstruiu. E essa ira escatológica acontecerá no retorno de Cristo, que culminará no fim dos tempos. Temos também a ira cataclísmica. Nós sabemos e encontramos na Bíblia que Deus fala através da natureza. E a ira cataclísmica que está na Bíblia, ela fala através de tsunamis, terremotos, enchentes, vulcões, furacões, tufões, maremotos. Isso também é uma manifestação da ira de Deus, como pestes e etc. Cataclismos acontecem no mundo hoje e são reflexos da ira de Deus sobre o mundo devasso e pecador. Em quarto lugar, nós temos a ira consequencial. Presta atenção nessas duas que eu vou falar agora. Ira consequencial é a ira da semeadura e da colheita. É Deus agindo com ira por tudo aquilo que você planta de ruim. Isso é chamado de consequência. E mesmo sendo chamado de consequência, é reflexo da ira de Deus. É você vivendo certo estilo de vida que trará um julgamento de Deus em tempo presente por aquilo que você mesmo plantou. E aí temos a ira do abandono, que também é uma ira de Deus. E é dessa que vamos tratar aqui agora. O que é a ira do abandono? É quando Deus se vira as costas para uma sociedade. É quando Deus vira as costas para uma geração. É quando Deus vira as costas para uma nação. É quando Deus vira as costas para uma pessoa. Nós temos, por exemplo, Sansão, um enorme exemplo da ira consequencial e também da ira do abandono. De acordo com Juízes, no capítulo 16, versos 18 ao 21, nós lemos assim: Sansão insistiu no pecado. Sansão era orgulhoso. Sansão era arrogante. Sansão confiava na sua força. Quando um homem é parecido com Sansão, que insiste no pecado, confia na sua força, orgulhoso, arrogante, teimoso, quando o homem é assim, Deus o entrega para ser envergonhado publicamente.
3 coisas envergonham o homem. Primeiro, perder a moral. Segundo, perder a reputação. Reputação é que os homens veem e pensam de mim. Caráter é o que Deus pensa de mim. Caráter é aquilo que Deus vê. Reputação é aquilo que os homens veem. Reputação é o que os homens dirão de você no seu funeral. Caráter é aquilo que Deus dirá de você no juízo final. Os homens são humilhados quando a sua moral é humilhada. Perder a moral, perder a reputação, perder a confiança das pessoas, perder o nome. Deus entrega homens com essas características ditas aqui, da imoralidade, da insistência no pecado, da insistência no vício. Deus entrega a 3 coisas. Primeiro, Deus entrega homens soberbos nas mãos de mulheres imorais. A Bíblia Sagrada amplamente mostra que a maneira que Deus escolheu para tratar homens orgulhosos é permitir que eles caem em pecados morais. Presta atenção. Somente nesse ano, nós estamos no mês de abril, somente nesse ano, eu tenho aproximadamente 9 pastores que eu conheci que foram humilhados publicamente por pecados morais. Eu já vi pessoas subirem no púlpito e alguém pegar o microfone dele e humilhá-lo diante de todos por causa de seu pecado. Vi um de pessoas que era meu amigo, estava fazendo louvor, a polícia chegar na hora e grampear ele. Aqui está o pastor Ulisses, um precioso discípulo de mais de 20 anos andando comigo, caiu em pecado, traiu a esposa dele, já vai para mais de 1 ano e meio que está andando comigo e sendo tratado, não está autorizado a pregar, não está autorizado a fazer nada, está arrependido, não pecou mais, mas está aqui. No primeiro dia que ele foi confessar o seu pecado, foi diante de 3.000 pessoas. O apóstolo Paulo lida com o pecado de uma forma muito simples. Ele diz: se o irmão pecou, chame ele no escritório, faça ele se arrepender. Se ele se arrepender com você lá no escritório, não precisa falar para ninguém. Se ele não se arrepender, chama mais 3. Corrija ele. Se ele não se arrepender, leva ele publicamente diante da assembleia, para que os outros também temam. Agora, quando se trata de alguém no ministério, um pregador, um pastor, Paulo não cita essas opções. Ele diz: quando um homem de Deus, um presbítero, um pastor, etc., pecar, chame ele. A primeira opção e a última: chame ele publicamente, corrija, trate ele, discipline para que a igreja tema. Você precisa perceber, antes de enveredar-se no caminho do pecado, que o pecado é monstruoso. O que manteve Jesus na cruz não foi a cruz. O que manteve Jesus na cruz não foi os cravos, foi o nosso pecado. O pecado é uma fera que cresce em proporção do que se alimenta. Com isso eu estou dizendo que muitas pessoas têm uma desculpa dizendo: eu não consigo parar de pecar porque eu continuo pecando. A única maneira de vencer o pecado é parando de pecar. Porque o pecado cresce com a prática. O pecado também é mentiroso. Ele promete liberdade e paga com prisão. No pecado, o prazer é seu, mas a alegria é do diabo. O pecado promete liberdade e paga com prisão. O pecado é enganoso. Ele vai te levar mais longe do que você jamais quis ir. Todo mundo que entra no pecado nunca imaginou ir tão longe, mas vai. Ele também vai te manter lá preso por mais tempo do que você jamais imaginou ficar. Ninguém imaginava demorar tanto tempo com uma amante.
Ninguém imaginava ficar tanto tempo na pornografia. Ele imagina o pecado como uma aventura, mas o pecado deixa de ser uma aventura e passa a ser um hábito. O pecado também vai custar mais caro do que você jamais imaginou pagar. O meu precioso discípulo, ele tinha uma igreja enorme, grande, era pastor de um povo, uma igreja talvez aproximadamente parecida com essa, perdeu tudo. Só o fato de eu usá-lo como exemplo, que foi ele olhou para mim e disse: pode falar de mim, já é ruim para a história. A história remonta, e é isso que acontece, chega um momento na nossa vida que a gente começa a ficar autossuficiente. Eu já tirei discípulo meu de dentro de motel. A mulher ligou, ele está lá, pastor, eu vou lá. Falando, não vai não. Não vá criar essa memória na sua mente que você nunca mais vai esquecer. Eu vou. Fui lá e arranquei ele, pelado, nu. Eu já arranquei gente, mulher da minha igreja que estava em encontro com fulano e foi pego em um celular, na mensagem. Falei, eu vou lá. Quando eu cheguei, ela estava esperando a mãe, eu apareci. Sabe, irmãos, isso que eu estou pregando é sério, sabe? O pecado virou tabu na igreja hoje. O que nós vemos que o pecado da sensualização, e olha, eu vi uma pregadora pregando essa semana passada, ela se chama Patrícia Fernandes, hoje é considerada a melhor pregadora de mulheres que tem hoje no Brasil. E ela dizia o seguinte, eu vou repetir a frase dela, abre aspas: sensualidade é o primeiro passo para o adultério. Uma mulher que tem coragem de sensualizar por muito tempo vai pegar um espírito de pecado sexual. Fecha aspas. O que nós estamos vendo é um acúmulo absurdo de crentes. Crentes têm muitos anos de crente, caindo em pecado moral. Nos Estados Unidos, uma das cantoras mais conhecidas no mundo todo, junto com o pastor da sua igreja, que também é um dos mais conhecidos no mundo todo, foram pegos pela polícia, bêbados, bêbados e bêbados. O problema deles serem pegos bêbados era grave. O problema é que por serem pegos e terem a mídia e o jornal ali, que tiveram que confessar que há 25 anos tinha um caso. Deixe-me te falar uma coisa, quando você começa a ver, e aqui vai a minha mensagem, igrejas que pregam um evangelho light, que não confrontam, que não corrige, que não traz à pessoa uma reflexão dos seus pecados, quando você vai ver, o que nós estamos vendo é que boa parte desses pastores também estão em pecado. O que ganha um pastor não confrontando a igreja? É pior para ele. Porque se você não confronta o estilo de vida do povo, você corre o risco de não vê-los salvos. Uma igreja que tem mensagem de arrependimento, que tem mensagem de santidade, ela não vai ser mais santa que a outra, mas ela vai ter mais convicção do que a outra. Meus irmãos, tem uma pesquisa aí, que 75% dos homens, está no meu livro, 75% dos homens hoje cristãos são viciados em pornografia. Essa pesquisa mostra que o número de mulheres já passou de 60% também. Sabe o que nós precisamos? Em meio a uma apostasia absurda que nós estamos vendo, desvios, você passaria pela sua cabeça que um dia você veria um dos maiores compositores brasileiros, que compôs músicas de arrependimento, de cruz, vou deixar na cruz e etc., dançando num terreiro de umbanda e com um charuto na mão, parecendo um preto velho? Passaria isso na sua cabeça?
Nós estamos diante de uma politização, simplificação do pecado. A ideia é, faz o pecado não ser tão monstruoso. Eu te faço uma pergunta dura. O que você acha de ser aceito em um lugar que Deus é odiado? O problema, por que arrependimento não é tão pregado, como alguém disse para mim? Porque ele confronta as pessoas. E as pessoas se sentem humilhadas. Então a gente não pode confrontar. Eu costumo dizer que as pessoas passam a vida ofendendo Deus e não querem ser ofendidas pela verdade. Deus ofende a mente para alcançar o coração. Uma das coisas que eu percebi, que a mensagem de arrependimento é a maior demonstração da graça. O pior momento da minha vida era quando minha avó, eu insistia, ela dizia, vai e não diga que eu não avisei. Aí eu estava em perigo. Porque quando ela dizia, vai e diga que eu não avisei, eu sabia que eu ia voltar com um dedo quebrado, um braço quebrado, uma perna quebrada, um machucado. Porque ela me liberou, ela largou, faz se você quiser. A pior coisa que tem é quando você fala, Deus não se mete na minha vida. Sabe qual é o momento que você está em perigo? Quando sua igreja, seu pastor, não está preocupado com você, com seu casamento, sua santidade. Para que você precisa de pastor que não te fala a verdade? Mas o problema é que os homens de Deus que tinham que estar preocupados em ganhar almas, estão preocupados em ganhar o aplauso delas. Irmão, olha para mim. Se você não topar o diabo quando você estiver indo, é porque você está andando lado a lado com ele. Deus entrega homens soberbos nas mãos de mulheres imorais. Eles caem, se apaixonam, ficam presos a elas, não conseguem se livrar do pecado sexual. Tudo isso é chamado de a ira de Deus sobre esse tipo de homens, mulheres também. O texto diz sobre Sansão, ele se acordou, tentou enfrentar os filisteus, sem saber que suas tranças foram cortadas. Há homens pregando, há homens cantando, há pessoas com ministério enorme e um desvio no caráter do mesmo tamanho. Há homens pregando, há homens cantando. Sabe, deixa-me dizer uma coisa, preste muita atenção. Joio prega. Joio cura enfermo. Joio expulsa demônio. Mateus 7 nos fala isso ou não? Joio faz milagre. Joio chora no púlpito. Joio é carismático. Mas quando vem o fogo, é só o trigo que permanece. Sabe, o texto, a parábola do semeador de Jesus, nos mostra algumas coisas poderosas. Primeiro, Deus fala da boa terra. Deus fala da boa semente. Ele também fala da boa recepção, boa terra, boa semente. Mas ele não fala a palavra bom semeador. Sabe como ele chama o semeador? Um certo. Sabe o que esse texto está dizendo? A terra é boa, a semente é boa, vai dar fruto. O semeador vai dar conta. Então não pensa que Deus está ratificando o ministério, você que canta, ou etc, porque você canta bonito, porque você prega bonito. Não pensa. Os dons são dados sem arrependimento. Sobre Sansão, o texto diz que Sansão acorda, não percebeu que as tranças foram cortadas, e ele parte para cima dos filisteus. E a Dalila
tem que gritar, suas tranças foram cortadas, perdeu todo o poder. Irmão, você tem que fazer uma escolha entre a unção que você almeja e o pecado que você tolera. Deus pôs uma unção em você, seu cabelo. E essa unção vem da obediência. Vai perder como Sansão perdeu o cabelo. Mas você tem que se lembrar que Sansão fez de tudo para perder o cabelo. Ele insistiu no pecado. Então agora o que você vê? Sansão vai lá em Gaza, aquela região hoje da guerra ali. Põe um boné, um óculos, um bigode, chega lá disfarçado em Gaza, deita-se com uma prostituta, e depois ele acorda no meio da noite com um barulho terrível na cidade. Qual era o barulho? Eles fecharam os portões da cidade, e havia centenas de soldados ali, e ele lá, cometendo o pecado sexual de prostituição com uma prostituta. E diz a Bíblia que quando ele termina de se relacionar com a prostituta, ele fica com nojo dela. É isso que o pecado faz. A mulher grita, os filisteus chegaram, ele sai correndo. Quando ele chega nos portões, os portões estão fechados. E os soldados, Sansão entra em desespero. Ele vai lá, se encosta no portão e pede perdão a Deus. Me perdoa, Senhor. Me dê mais uma vez essa força. Então ele arranca aqueles portões enormes, sabe, 7, 8, 10 metros, com argamassa, parafuso desse tamanho, ele arranca. Diz a Bíblia que ele mete o portão nas costas, coisa de super-homem, e anda por quase 70 quilômetros, com os portões nas costas. Deus ouviu ele. O problema de Sansão é que ele pecava, pedia perdão, o poder voltava. Pecava, pedia perdão, o poder voltava. Pecava, pedia perdão, o poder voltava, até ficar cego. Sansão sai de super poderoso, sai de juiz a palhaço. É isso que o pecado transforma num palhaço. Palhaço para os filhos, palhaço para a sociedade, palhaço diante de todos. Chega uma hora que ele não percebe, mas todo mundo percebe que ele virou um palhaço. Pecado é uma coisa interessante. Imagina que eu estou com a minha esposa, viemos aqui no mês de agosto para pregar em algumas igrejas, e vamos com o pastor Paulo e a pastora jantar. Chega uma hora que eu estou escorrendo pelo nariz, por causa de gripe, ou seja lá o que for, ou a umidade da praia, e a minha esposa olha para mim e fala assim: o quê? Está escorrendo. Então eu estou precisando de quê? Duas coisas. Primeiro, um espelho. Segundo, lavar o nariz. Mas eu não estou vendo, só ela. Eu não estou vendo, mas todo mundo está vendo. Qual é o pecado que está na sua vida, que todo mundo percebe e você não? Qual é a meleca que está na sua vida, que todo mundo vê? Você acha que os parentes não veem? Seus filhos receberiam oração de você? Seus filhos aceitariam você fazer o casamento deles? O casamento do meu filho, fui eu e o pastor Luciano Subirá que fizemos. Mas ele queria que fosse eu só. A ideia do pastor Luciano foi coisa minha, não dele. Ele falou: pai, você é meu homem de Deus. Sansão insistiu no pecado. E agora ele tem o próprio pecado como prêmio. Toma, você gostou tanto do pecado, agora toma ele e nunca mais se vê livre do pecado. Ele fica escravo ao pecado sexual. E sabe, se Sansão não tivesse perdido os olhos, ele iria continuar viciado em pecado sexual. Interessante que o problema de Sansão era mulheres bonitas. Como é que o senhor sabe que era bonita? Porque mulher feia não é tentação, é assombração. Mulher feia não tenta, assusta. Então Sansão, o problema dele era o quê?
Lembra de Jó? Jó disse: não colocarei meus olhos em uma moça solteira ou bonita que seja. Disse Jó. Jó disse que impedia de olhar para a mulher. Mal sabe ele hoje que dá para você olhar no celular, no computador, escondido num quarto. Você consegue limpar o histórico da internet, mas consegue se ver livre dos olhos de Deus? Gente, deixa eu falar uma coisa clara. Conversinha na internet, o WhatsApp, é adultério, tá? É adultério. É pecado. Não pensa que é um pecadinho, não. Mulher não tem que ficar... Sabe como é que o WhatsApp das irmãs da igreja está no meu? Maria do João. João da Maria. Maria do... Fátima do não sei o quê. Silvia do Harrison. Posso continuar? Vocês estão bem? O detalhe é que quando a pessoa insiste no pecado como Sansão, no caso, o pecado moral, gente, o pecado moral é uma desgraça infinita. Porque você pode estar 20 anos que venceu o pecado, as pessoas até para te elogiar vai falar do seu pecado. Ah, esse aqui é aquele que caiu assim, é aquele assado. Seu filho vai estar lá pregando. Oh, esse menino é o filho daquele que caiu. Às vezes eu vejo o Don Swagger pregando e vejo as pessoas dizendo: olha, o filho do Jim Swagger, o Gabe Swagger, o neto pregando. Quem é o Jim Swagger? Ah, ele é neto daquele que caiu em adultério com a prostituta. Ninguém vai esquecer, nunca mais. Meu irmão, é grave. O pecado moral, ele veio exatamente para envergonhar você, acabar com a sua reputação, fazer você ficar no chiqueiro como filho pródigo, comendo bolotas. O problema é que o filho pródigo tinha vontade. No pecado moral a pessoa come lavagem, é lixo. A questão é que a pessoa não conseguirá mais ficar livre desse pecado. E é uma maneira de Deus despejar sobre ele a ira consequencial, misturado com a ira do abandono, porque ele insistiu no pecado. Toma, você insiste, toma ele. Por isso que nós lemos 3 vezes no texto: Deus o entregou, Deus o entregou e Deus o entregou. Aí é claro que na mente de alguns: pastor, Deus é amor. Um dia eu vou vir aqui para pregar sobre o amor de Deus, mas hoje é sobre a ira. Essa é a mistura da ira consequencial com a ira do abandono. Ou seja, Deus não livrou Sansão. Deus permitiu que ele sofresse, ficasse cego e virasse escravo. O texto diz que Sansão, isso aqui para mim é a parte mais doída. O texto diz que Sansão não sabia que o Senhor o havia deixado. Então, sem o Senhor, agora ele fica cego, escravo e palhaço. Ele não sabia que o Espírito de Deus deixou ele, gente. Ele não sabia. Pensa o que eu penso aqui. Quando eu leio isso aqui, isso me dá um temor que amolece meus nervos inteiros. Tem gente que está em pecado porque a igreja está cheia, ou porque cantam bonito, ou porque está vendendo disco. Então ele pensa que Deus está com ele por causa do resultado. Se engane não, irmão. Como a ira do abandono vem? Aos filhos de Israel, em Juízes 10, o Senhor diz: mas vocês me abandonaram e adoraram outros deuses, por isso não os livrarei mais. Ira do abandono. Deus está dizendo aqui: eu perdi a paciência com vocês. Deus está sério. Veja, Provérbios 1, do 24 ao 31, nós já achamos um sentimento parecido de Deus. Diz assim: vocês, porém, rejeitaram o meu convite. Ninguém se importou quando eu estendi a minha mão, visto que desprezaram totalmente o meu conselho e não quiseram aceitar a minha repreensão. Eu, de minha parte, vou rir da sua desgraça. Deus está dizendo isso aqui, gente.
Não fica bravo comigo não, está aqui no texto. Zombarei quando o que temem vier sobre vocês, quando aquilo que temem abater sobre vocês, como tempestade, desgraça, doença, atingi-los como um vendaval. Quando a angústia e a dor vierem, eu vou permitir. Por quê? Inicialmente, vocês insistiram no pecado. Em Oséias 4:17 está escrito: Efraim está ligado a ídolos, deixem-o só. Tem uma coisa interessante no pecado, que quando uma pessoa está insistente no pecado, você percebe que tem gente que fala assim: o povo me abandonou. Não é o povo que te abandonou, Deus não permite que seja bajulado quem insiste no pecado. Você tenta visitar, você tenta ir em hospital, você tenta ir na casa e não consegue. Chega um momento que Deus abandona os homens. Chega um ponto que Deus deixa ir. Tá bom, quer ir? Vá. Como o pai fez com o filho pródigo. Fala, mas o pai do filho pródigo é o maior exemplo de amor por Deus. É. Só que você não vê o pai do filho pródigo indo atrás dele, não. Mas quando ele volta, está ali o pai dizendo: pode vir. Mas você não vê ele bajulando, indo atrás, aceitando o pecado do filho. Chega um ponto que Deus deixa ir, que Deus não insiste mais. É o homem livre de Deus. Seja honesto, se você percebesse que você está livre de Deus, qual seria a sua postura? Irmão, o meu maior medo é ficar livre de Deus. Eu não quero isso para mim nunca. Eu quero que ele fale, nem que doa. Livre de Deus? Nunca. Jesus falou dos fariseus: deixai-os, eles são líderes cegos, deixa eles. Você pode ser abandonado sem perceber. E o termo abandonado é deixar você livre. Faz o que você quer da sua vida. Pode chegar o dia que a oportunidade para a salvação se foi, que o dia da graça acabou. Veja, a porta é estreita, mas ainda está aberta. Lembre-se, ela vai fechar. E esse dia pode ser mais rápido do que imagina. Eu aprendi uma coisa aqui no texto bíblico, para concluir aqui para os irmãos, que existem 3 características dentro da ira do abandono. Dentro da ira do abandono. Em Romanos 18, no verso 24, diz assim: porque Deus os entregou. A primeira indicação de uma sociedade ou um indivíduo que está vivendo a ira do abandono de Deus é a imoralidade sexual. Eu estou assustado com o número de divórcio que a igreja brasileira, alcançou. Esses dias eu fiz um podcast, o nosso podcast ele é bem grande, sobre casamento, divórcio e novo casamento. Eu fiquei assustado com as perguntas. Crente fazendo pergunta de beabá de escola bíblica. Quando é pecado esse tipo de coisa no sexo? Beabá: meu marido é narcisista, vou divorciar. E aí o fato de você pegar e ensinar que Deus só admite o divórcio por imoralidade sexual, nosso Deus, não é para você só obrigado a ficar com uma pessoa. Então eu tive que falar, gente, não é pecado terminar um namoro, não é pecado terminar um noivado, mas a hora que você for pensar em divórcio, consulta a Deus e o seu pastor primeiro. Nós atingimos números alarmantes. Hoje, sabe, antigamente você pregava contra pecado, as pessoas mudavam de vida. Hoje você prega contra pecados, elas mudam de igreja. As pessoas estão me ouvindo pregar e elas levam para o lado pessoal. Não gostei daquele pastor, como se eu estivesse falando para ela. Eu não conheço você.
Eu estou falando que é verdade, não é porque é para você. E a grande verdade é essa: pedir perdão não traz perdão. Não pense você que a cultura do pedir perdão, que hoje é grande na igreja, tipo assim, eu estava dentro do escritório e o garoto chegou com a menina namorada e os dois confessaram para o pastor que fizeram sexo antes do casamento. E o garoto estava chorando muito, junto com a menina. Então dá para notar que foi a primeira vez. Quando é a segunda, a terceira, a quarta, já nem vai no escritório mais. E ele chorava, o pastor pegou, abraçou os outros. Não, vocês pediram perdão? Pedimos. Então para de chorar, Deus já perdoou. Eu levantei e falei, pastor, só me perdoe. Eu estou aqui no escritório, eu tive que ouvir, eu não posso deixar um negócio desse. O que é, pastor? Pedir perdão não traz perdão. Não tem um texto bíblico que afirma que quem pede perdão de pecado recebe perdão de pecado. É arrependimento que traz perdão de pecado. Você só terá certeza que foi perdoado quando você se arrepender. É quem confessa e deixa. Aqui eu vou entrar com a doutrina do arrependimento. A primeira pregação evangélica na Bíblia é sobre arrependimento. Não é sobre amor, graça, misericórdia, perdão. Marcos 1 e 4. Apareceu João pregando: arrependei-vos para que seus pecados sejam perdoados. Percebeu? Não é pedir perdão para que seus pecados sejam perdoados. A maioria das pessoas que pedem perdão de pecado, pedem perdão para aliviar a culpa. Tem gente pedindo perdão de pecado que vão praticar amanhã ainda. Ou seja, todo dia ele dobra o joelho e fala: Senhor, perdoa porque eu me masturbei, perdoa porque eu usei pornografia, perdoa por aquilo outro, mas amanhã ele vai fazer de novo. Mas ele acha na cabeça dele que essa oração tem algum efeito. Não tem. Eu vou te dar o ponto mais, é o pior ponto. Você sabia que toda vez que você pede perdão por um pecado, que você não vai abandoná-lo, ao invés de ser perdoado, você aumenta a ira de Deus sobre a sua vida? Vamos ver esse texto? Quem quer ver comigo? Romanos capítulo 2, no versículo 4 e 5. Presta atenção, Romanos 2, 4 e 5. Olha bem para mim. Existe um princípio bíblico na teologia bíblica que é de ser perdoado. O princípio bíblico é: o seu arrependimento tem que ser tão escandaloso quanto foi seu pecado. Tem que doer. Se você peca e não sente mais dor pelo pecado, você pode estar com a sua mente mortizada. Você não pode ser frio a duas coisas: a glória de Deus e o seu pecado. O pecado é monstruoso e você não pode tirar isso da sua mente. Porque é esse temor. Romanos 2, verso 4 e 5. Por gentileza. Presta atenção nesse texto, porque esses dois textos aqui mostram, primeiro, que o arrependimento é uma obra da graça. Então, pregar, veja, gente, olha para mim aqui. Você acha que eu quero vir numa igreja que eu não sou pastor dela? E se eu sou itinerante, eu quero que você vá para casa pensando: nossa, gosto daquele pastor. Então veja, tem que ter muito amor em mim pela palavra de Deus para pregar um negócio desse. Eu tenho que amar menos o ministério e mais a palavra. Você acha que é bom para o itinerante isso? Não é. Por gentileza, Romanos 2, versículo 4. O texto bíblico. Então, olhe para mim aqui. Qual é o princípio bíblico do arrependimento? Arrependimento é uma graça de Deus na sua vida para você ter convicção de pecado. E quem traz essa convicção de pecado? O Espírito Santo, que nos convence do pecado, justiça e juízo. Bom, presta atenção, vamos ler o texto. Ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância da sua longanimidade. Ou seja, tem gente que zomba da tolerância de Deus, zomba da sua longanimidade, dizendo, ignorando que arrependimento é bondade de Deus.
Ou seja, tem gente que pensa que quando o Senhor vem e corrige, disciplina, quando vem uma mensagem um pouquinho mais ríspida, é graça de Deus, irmão. Se a graça de Deus ainda está na sua vida, a prova é que Ele ainda está lhe corrigindo. Porque quando Deus quer estar a graça de Deus sobre ele, Ele vai disciplinar, Ele vai corrigir. Quando Ele não está, Ele despreza. Vamos lá. Faraó se arrependia, Deus endurecia. Toda vez que Faraó se arrependeu, Deus endureceu. Quando a graça de Deus sai da sua vida, Deus endurece o coração. Agora, quando Deus corrige, disciplina e dói, etc., porque você está debaixo da graça ainda. Olha o que o texto diz, diga comigo: arrependimento é bondade de Deus. Diz mais alto. Ou seja, arrependimento é o Espírito Santo produzindo em você convicção de pecado. Agora, por que arrependimento? Porque arrependimento é chorar por aquilo, por ter ferido em primeiro lugar a santidade de Deus. Foi isso que Davi percebeu. Foi contra ti que eu pequei. O que eu fiz para Betsebe, para a família, na realidade, foi contra o Senhor, contra seus olhos. Sabe qual é o nome disso, gente? Temor de Deus. Você sabe o que é temor? A palavra temor, tem crente que não sabe o que significa a palavra temor. Eu vou te dizer, temor significa ver Deus te vendo. Eu vou repetir, não é saber que Deus vê, é ver Deus vendo. Alguém pecaria se tivesse vendo Deus vendo ele? Agora, presta atenção. No versículo 5, vai falar a parte mais doída do texto. Qual que é a parte mais doída? A parte mais doída é que se você endurecer o coração na hora que Deus produz arrependimento, olha o que acontece. Vamos lá, verso 5. Mas, segundo a dureza do teu coração, impenitente, acumula o quê? Ira sobre ti para o dia do juízo. Sabe o que o texto está dizendo? Que existe um sistema de Deus de proteção sua. Isso aqui é um sistema de proteção para você. É a sua cerca elétrica. O arrependimento é o sistema de Deus de proteção para o crente não ir para o inferno. E o que a igreja moderna, da hipergraça e um monte de outros estão fazendo? Tirou o arrependimento. Então eu vi uma igreja americana na Páscoa, talvez a mais famosa, dizendo o seguinte, pastor, que nessa Páscoa, a líder da multimídia dando entrevista dizendo, recebemos uma recomendação do nosso pastor, não vamos falar de cordeiro, não vamos falar da cruz, não vamos falar de sexta-feira da paixão, não vamos falar de arrependimento, de convicção de pecado e nem de Jesus. Na Páscoa. Gente, olha se não é o espírito do anticristo na boca de um povo desse. Quem falou isso? Uma igreja por nome. Ou seja, se eu tirar a pregação de arrependimento do evangelho, eu tiro também o pecado, entendeu a jogada não? Por que o arrependimento existe? Porque ele é a cerca contra o pecado. Se eu não falar mais de pecado, vai passar a ideia que não tem mais pecado na igreja. Meus irmãos, deixa eu te falar uma coisa grave e séria. Israel foi atacado ontem pelo Irã. Isso aí tem agravantes proféticos que nunca na humanidade teve. Primeiro, Irã é, até 1960, Pérsia, o inimigo número 1 da nação de Israel. O rei Xerxes, quando levou o povo embora no exílio, você conhece a história. Então Israel tem dois inimigos terríveis, os caldeus e os persas. Os caldeus são a Babilônia, que é o Iraque, que também mudou de nome, de caldeu para Iraque. E a Pérsia mudou de nome para Irã. Irã nunca atacou Israel. Eles têm 340 mil soldados. É uma potência nuclear. O que nós devemos prestar atenção nisso? Primeiro, não sermos fatalistas, dizer vai e tal, mas nós estamos caminhando sobre páginas da Bíblia. Tem duas profecias se cumprindo hoje. Primeiro, uma,
a diáspora da igreja, que se chama apostasia, um êxodo. Ninguém mais quer santidade, ninguém mais quer temor, ninguém mais quer cantar o hino com Cristo como centro. Querem um evangelho secular, evangelho sem Cristo, evangelho sem cruz, evangelho sem arrependimento, evangelho sem pureza, evangelho sem temor. Então é uma diáspora, apostasia. Na América, eu estava lendo essa semana, fecha-se 180 igrejas por mês, está fechando na América. Os Estados Unidos está há 10, 15 anos na nossa frente. Significa que o que está acontecendo lá, aconteceu na Europa. O que está acontecendo lá, vai acontecer aqui. Mas o Espírito Santo tem levantado os seus. Mesmo aqueles que cambaleando, trôpegos, se levantam. Está na hora, igreja, da mensagem séria dizer: arrependei-vos, deixe o ímpio o seu mau caminho. Aquele que é puro, purifica-se mais. O que é santo, santifica-se mais. É hora de voltarmos ao Senhor, voltarmos às trincheiras da oração, nos arrepender, confessar nossos pecados. Sabe, teve um tempo na minha vida, eu sou filho de pastor, nunca fui ex-nada na minha vida. Pode vir o irmão do teclado aqui que nós estamos terminando, para parecer que está terminando. Nunca usei droga, nunca torci para o Corinthians. Droga pesada. Então, vocês sabem, venho de uma família muito convencional. Minha mãe traiu meu pai, foi embora, não voltou nunca mais. Nós somos 5 filhos, 5 pastores. Mas eu me casei. E eu me tornei, eu já era pregador, pregando no Brasil todo, me tornei um pastor, pregador viciado em pornografia. Eu usava pornografia 5, 6, 7, 8 horas por dia. O cérebro já estava fritando de tanta dopamina concedida da pornografia. Só que eu não era aquele viciado em pecado sexual que gostava e não se arrependia, não, aquilo me destruía. Eu era o tipo de pecador que odiava aquele pecado. Gente, deixa eu te falar. Acostumar com o pecado é tudo que você não pode. Eu chorava, quebrava computador, quebrava tudo, não tinha ainda smartphone, mas não resolvia, eu caía de novo. Em uma das vezes que eu já estava perto de uma mudança total na minha vida, eu tinha usado pornografia e comecei a ouvir uma gargalhada absurda dentro do quarto do hotel. E ria. Eu abri a porta e fui ver no corredor, quem é que está rindo desse jeito? Que deboche. Não tinha nenhum quarto rindo. Eu voltava para dentro do quarto e a risada continuava. Então eu ouvi a voz do diabo: que nojo de imagem e semelhança de Deus que você é. Porque esse é o segredo do diabo, é fazer você pecar e vir depois com a zombaria. Que lixo. Eu ficava mal, mas não resolvia. Qual é o segredo para vencer o pecado? Primeiro, odiá-lo. Você não vai vencer pecado só odiando. Mas você manda um sinal para o Espírito Santo que você não gosta do pecado. Aí vem o Espírito Santo e lhe traz convicção do pecado, justiça e juízo. E depois ele lhe dá força nas suas fraquezas. Um dia eu estava pregando na igreja do pastor Jorge Linhares. Eu havia ficado 6 horas em pornografia. Perto da hora do culto, vou tomar banho. Eu encostei na parede e eu chorava que a lágrima se misturava com a água. Eu dizia: Senhor, não me use. Não me use. Não me use. Aquilo me destruía. Eu fui para o culto. Depois de eu orar: Senhor, não me use,
foi o dia que mais aconteceu o milagre. É o que eu falei do semeador. Curamos no seu nome, profetizamos no seu nome, fizemos milagres no seu nome, expulsamos demônios no seu nome. Você sabe, a parte do expulsando demônios no seu nome é a pior. Porque você não expulsa um demônio com espírito de demônio. Aí o Senhor diz, eu não te conheço. Mas Ele não está dizendo não te conheço, eu não sei quem você é. Não está dizendo não te conheço. Essa palavra não te conheço é a palavra intimista da Bíblia. Quando diz que o Espírito Santo é o nosso companheiro, intimidade e etc. Quando Abraão pegou Isaac, diz, conheceu a alma de Isaac. É uma palavra intimista da Bíblia, conhecer. Quando o homem vai para a noite de núpcias com a esposa, diz a Bíblia, e o conheceu. Quando o Senhor diz, não te conheço, está dizendo, nunca tive intimidade com você. Nunca estivemos juntos. É pesado ou não é? E aí, milagre aconteceu, um monte de gente foi salva. Cheguei em casa, meu filho pequenininho, já tem uns 3 anos. Falei, amor, eu preciso conversar com você. Aí eu falei, eu vou sair com o Jean, descansa, a hora que eu voltar a gente conversa. Tomei o banho e eu chorava muito. Era só um milagre, gente. Porque pornografia é igual cocaína. É igual crack. A pornografia atinge o campo dos prazeres e libera dopamina igualzinho maconha, cocaína, crack e etc. E você fica dependente quimicamente da pornografia. Então é um milagre, como uma menina, um menino viciado em crack. É só um milagre. Eu chorei e falei, Senhor, quer saber? Não vou subir mais no altar para pregar. Não vou pregar mais. Decidi que eu não vou pregar mais. A hora que minha esposa chegar, eu vou contar tudo para ela. Ela chegou, eu já estava dormindo. Por volta de 3 da manhã, meu filho pediu água. Desci para pegar um copo com água. Agora segure na sua cadeira. Quando eu fui pegar o copo com água, fui voltar, tinha um garoto na sala da minha casa, aparentando uns 4 anos, sentado. Eu vou dizer igual Paulo, 2 Coríntios 12, primeiro, não sei se no corpo ou fora do corpo, Deus o sabe. Quando eu vi aquele garoto, gente, eu tomei um susto. A criança passou na minha frente e foi subindo a escada. Chegou diante da minha esposa e do meu filho, bateu no meu ombro. Está vendo eles? Se Jesus voltar hoje, eles vão e você fica. Irmão, eu caí no chão. Foi até 6 da manhã. A minha esposa teve que pegar como é que chama? Um inalador. Porque eu não conseguia respirar de tanto que eu chorava. Por isso que daí nasceu aquilo que eu chamei arrependimento profundo e eficaz. Se o seu arrependimento não for profundo, primeiro, entender que o pecado é monstruoso, diabólico, terrível. E segundo, entender que Deus está vendo, que você tem que ter temor, que o Espírito Santo está vendo, que tudo que você faz não é segredo. Você não vence o pecado. Mas em terceiro, a misericórdia de Deus em me procurar. Ele veio até mim. E em quarto, a graça do Senhor está disponível a você. Mas você precisa hoje dizer não ao pecado. Quem está morando com amante, larga essa mulher e volta para sua casa. Quem está dormindo com a namorada, acaba. Oh, mas eu amo ela, se você não consegue ficar sem sexo, acaba com esse namoro. Acaba com o namoro. Quem está viciado em pornografia, não adianta o viciado em pornografia em fase de tratamento com Deus ficar usando celular com internet. Usa celular sem internet, até ser liberto. Uma pessoa que é liberta da droga, ela não pode ver droga, com álcool não pode ver álcool. Eu viajava, eu confessei para minha esposa, uma mulher de Deus que me ajudou. Eu não andava com o telefone, lá chegava no quarto do hotel e dizia, tira a televisão. Porque eu estava sendo transformado. Essa é a única maneira de vencermos, é lutando, até encontrar o tempo de descanso. O que é o tempo de descanso? Venci.
vence. Sabe, eu não quero envergonhar, confrontar ninguém, mas se você sentir que queremos ser humildes e nos arrependermos, voltar para o Senhor, voltar a sentir a presença do Espírito Santo, dizer: Senhor, como eu te amo. Eu vou pedir que todos fiquem em pé. Fazemos assim que é melhor. Eu vou dar apenas a você uns 4 minutos. O próximo culto eu vou pregar sobre batismo com o Espírito Santo. Mas por 4 minutos, eu quero que você ponha a mão no coração. Não fique chateado comigo. Me ame ainda muito mais. Não é um sermão fácil de ouvir, muito menos fácil de pregar. É amor de Deus. Você que mente, você que sabe, o Espírito Santo te revela agora o que você precisa se arrepender. Feche os olhos e por 4 minutos examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Ó Espírito Santo, nós nos arrependemos. Somos tão falhos. Mas o Senhor nos deu uma cerca de proteção que se chama arrependimento dos pecados. Porque com o arrependimento dos pecados nós podemos nos aproximar diante do Senhor e não morrermos. Porque sem arrependimento nós tentaremos nos aproximar de Deus em pecado e então morreremos. Ó Senhor, o meu coração dilacera. Fala para Ele. Você e Deus. Eu busco mudança, Espírito Santo, me ajude. Me ajude nas minhas fraquezas. Em nome de Jesus.